Então, uma boa noite a todos. Novamente, estamos reunidos nessa oportunidade de comungar do ideal espírita cristão e de efetivamente nos fortalecermos com o alimento espiritual que é trazido a nós, todas as oportunidades em que sintonizamos pelo pensamento nos objetivos mais elevados da vida. No Evangelho de Jesus, que através da revelação espírita é um manancial rico desse alimento que tira toda fome e toda sede. Nós hoje iremos comentar nesse tema possessão e obsessão, que faz parte do livro Nos Domínios da Mediunidade, a série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Nós trouxemos aqui uma passagem do Espírito Emmanuel para breve comentário para introduzir a nossa exposição. É uma passagem do livro Vinha de Luz, no capítulo 96, e que diz assim, separamos apenas um parágrafo. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Então vamos refletir um pouco no que Emmanuel aqui coloca e que tem muito a ver com o nosso tema nessa noite. Sem luz espiritual no caminho significa sem termos a compreensão da realidade da vida, que não se limita aos sentidos físicos do corpo. A vida, em essência, é espiritual. E a nossa verdadeira pátria, de onde nós viemos, está no mundo espiritual. Não é o Brasil, não é nenhum país, porque efetivamente a natureza nossa não é material, é espiritual. E por isso Emmanuel começa dizendo assim, sem luz espiritual no caminho, se a gente não tivesse a compreensão da vida, a experiência humana, a vida que nós temos durante a encarnação, se reduziria, se diminuiria ao quê? A um acervo de acontecimentos sem sentidos. Como assim? Sem um entendimento espiritual, o que pode e que normalmente acontece com a vida de qualquer um de nós, é um conjunto de situações ou de ocorrências que muitas vezes não tem lógica, não tem razão para que acontecessem, mas acontecem. Por isso Emmanuel diz, se reduziria a um complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Então nós vemos principalmente nas grandes tragédias, como por exemplo essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e que atinge um grupo imenso de jovens, maduros, idosos, não importa a religião, não importa a situação econômica muitas vezes, e que são atingidos. A percepção humana, material, ela se esbarra nesse conjunto de acontecimentos sem sentido. E nós sabemos, principalmente para quem está envolvido, o quão é doloroso e difícil de entender, dentro da perspectiva humana, limitada, e que, como Emmanuel coloca, muitas vezes complicada. É por isso que nós precisamos tanto da doutrina espírita, do conhecimento do Evangelho à luz do Espiritismo,
Porque através do entendimento da vida espiritual, do fato de que a experiência que nós estamos tendo aqui na Terra, nessa encarnação, é apenas uma de inúmeras outras que já tivemos e que iremos ter, e que uma se encadeia com a outra. Querer entender a vida isoladamente é complicado, como Emmanuel disse. Muitas vezes é complicado até na família consanguínea que nós temos. Quantas vezes entre as pessoas que viveram juntas desde a infância, irmãos, e têm um nível de desentendimento, de aversão, de antipatia inexplicável para essa vida. Porque cresceram juntos, receberam relativamente uma educação parecida, porque foram incentivados pelos laços afetivos a serem unidos e muitas vezes se apresentam, principalmente na idade adulta, como verdadeiros inimigos. E para aqueles que tentam entender a vida, olhando apenas pela perspectiva humana, e aí volta a frase de Emmanuel, um acervo, um conjunto de acontecimentos sem sentido, injustificáveis, muitas vezes. Então, é uma necessidade importante que nós precisamos atender, a necessidade do nosso espírito. E principalmente nesse tema que nós iremos abordar alguns aspectos, que é das obsessões e das possessões. Porque a influência do mundo espiritual junto a nós não depende também de religião, de cultura, de pertencer a... Acontece com todos as influências espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, coletânea de preces espíritas, que muitas vezes nós não damos suficiente atenção. No final do capítulo, prefácios, explicações sobre obsessão, sobre prece por obsidiários, por obsessores. E lá é colocado que, olha, a obsessão deve ser vista como uma epidemia que atinge toda a humanidade. Uma verdadeira pandemia, então. E que, claro, tem origens e causas que escapam à vida atual e ao entendimento da existência atual. Então, há processos obsessivos que se iniciam na infância e se estendem até a idade adulta. E há questões relativas a doenças que mais adiante surgem no corpo material, cuja origem foi através de processos obsessivos. O Espírito Emmanuel tem um livro chamado O Consolador. É um livro muito importante, só de perguntas e respostas, semelhante ao livro dos Espíritos. E em relação a esse assunto, nós separamos aqui uma pergunta. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo que Emmanuel esclarece, e que é muito interessante. Eu tento, inclusive, colocar essas referências visando estimular a leitura do livro, tá? Porque para que a gente apanhe o conteúdo é preciso a leitura do livro. Mas veja o que Emmanuel coloca na questão 159. No caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles
se realiza sem o conhecimento de nossos guias amorosos e esclarecidos? Veja, Emmanuel faz essa pergunta que nós aprendemos não só no Espiritismo, mas no cristianismo de uma forma geral, que todos nós temos um espírito protetor, um anjo guardião, que é um espírito elevado e que nos acompanha desde vidas anteriores, não é? Desde a infância, desde vidas anteriores, e que procura nos auxiliar no melhor aproveitamento possível da nossa reencarnação. Ora, se nós temos essa proteção, por que é que podemos ser vítimas de obsessões? E até mesmo de obsessões mais graves, como é o caso das possessões ou subjugações, que é outro nome que também é dado às possessões. Como é que isso acontece? Por que é que ele não nos protege e impede que isso aconteça? Vamos ver o que Emmanuel responde acerca disso. Ele diz assim: as chamadas atuações do plano invisível, de qualquer natureza, não se verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos. Não acontecem de forma que Jesus e seus prepostos não saibam do que está acontecendo. Não acontece a revelia deles. Veja o que ele diz em seguida. Mentores do homem, na sua jornada de experiências, aliás, voltando à resposta, a revelia de Jesus e de seus prepostos, mentores do homem, na sua jornada de experiências, para o conhecimento e para a luz. Então a questão é a seguinte: a vida na Terra tem um governador, e na própria Bíblia o apóstolo Paulo identifica nas suas cartas para nós, é Jesus. O planeta tem ele como governador. E as leis divinas que envolvem todos nós, encarnados e desencarnados, funcionam perfeitamente. Ora, mas e essas questões, esses problemas? Os processos obsessivos se enquadram dentro das possibilidades do livre-arbítrio, da vontade dos espíritos encarnados e desencarnados. Uma coisa é certa, é que o objetivo maior das leis de Deus sempre é realizado, que é o progresso, a perfeição e a felicidade de todos nós. Não importa quanto tempo leve para isso, mas para entendermos todas essas complicações no planeta de provas e expiações como é a Terra, só usando a luz espiritual do Evangelho, da revelação do Espiritismo. Só à medida que a gente vai aprofundando o conhecimento, é que vai entendendo por que isso acontece e por que, de certa forma, a permissão das leis divinas não significam aprovação. Então, o caso das possessões e das obsessões que nós vamos colocar alguns esclarecimentos estão dentro disso. Mas voltemos agora para
a nossa obra principal de estudo que está sendo nos domínios da mediunidade. O capítulo 9 tem um título, Possessão. É o título do capítulo 9. E logo no início desse capítulo, nós separamos aqui uma frase para introduzir esse nosso assunto. E diz assim: o irmão Clementino era um espírito orientador do trabalho de uma instituição espírita, na qual André Luiz Aulus, que é o coordenador espiritual do trabalho, estavam lá. Então, o irmão Clementino é aquele que estava mais apegado àquela instituição. E é dito o seguinte: o irmão Clementino disse a Aulus: já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Vamos entender o que vai acontecer. Normalmente, nas instituições religiosas, nos centros espíritas, sobretudo, há grupos de espíritos que protegem, que amparam, que coordenam as atividades na instituição. Esses espíritos sabem das reuniões, dos horários e ativamente engajam-se nesse trabalho. Isso faz com que, normalmente, nas palestras espíritas, nas reuniões públicas, não haja manifestações de processos obsessivos graves, como o que nós iremos analisar, que é um caso de possessão. Não acontece porque há uma proteção a mais. Por outro lado, como nesta obra, nos domínios da mediunidade, o objetivo era de estudo que estaria sendo repassado para nós, permitiram que determinada entidade espiritual, que era um espírito desequilibrado, obsessor, entrasse na instituição. E vejam só o que é que ocorre em seguida. Os guardas, a instituição tinha guardas espirituais. Os guardas admitiram a passagem de uma entidade alocada. Esse espírito entrou no centro como um louco. E vejam só o que ocorre. Que atravessou as linhas vibratórias de contenção. Outro aspecto importante. O campo magnético e vibratório em torno da instituição que bloqueia, que impede esse tipo de assédio. Nessa situação, permitiram que ele atravessasse essas linhas vibratórias. De contenção, vociferando, falando de uma forma gritante. Pedro era uma das pessoas doentes, obsidiadas, que estava na instituição. E naquele momento, quando ele entra e grita o nome de Pedro, Pedro tem uma crise epilética e cai, sendo segurado pela sua mãe, que estava junto com ele. E é isso que ocorre nesse livro, que nós vamos analisar por que isso se deu. Então, esse espírito, quando grita o nome de Pedro, Pedro tem uma crise convulsiva. Foi como se aquilo ali detonasse um gatilho. E naquilo Pedro tem aquela crise epilética
tradicional, perdendo os sentidos. De imediato, o orientador encarnado da reunião, que era Silva, é orientado pelo Clementino a que leve, que o Pedro seja conduzido a uma outra sala na instituição para receber uma ajuda, uma terapia, e os trabalhos continuarem. Ora, essa ajuda que vai ser dada pela médio do centro ao Pedro, ela percebe a presença desse espírito que causou aquela crise epilética. E aqui é importante nós esclarecermos, como há um tempo atrás já falamos sobre essa questão. É de que, não poucas vezes, problemas de ordem neurológica, psicológica, inclusive as doenças físicas, têm subsídios da interferência de espíritos desencarnados. Isso não quer dizer que nós iremos deixar de lado a ajuda dos recursos da medicina, que sempre devemos procurar. Mas em muitos problemas, inclusive nessa área, entre as questões da epilepsia, há de se procurar o tratamento médico e o tratamento espiritual. Nesse caso, que o livro analisa nos domínios da mediunidade, Pedro estava tendo uma crise epilética, mas totalmente de origem espiritual. E essa crise é que levou ele, pela aproximação daquele espírito, a perder os sentidos. Mais adiante, o espiritual nos vai esclarecer André, quando o André Luiz pergunta a Alves, mas ele vai ser curado? Ele será curado em pouco tempo? E aí o Aulo diz, depende. Depende dele, depende do espírito que está obsidiando, mas dentro do esforço que ele faça, evidentemente, as crises, o processo espiritual de característica obsessiva irá diminuir a intensidade. Nós lembramos aqui, quando nos referimos a um tempo atrás, de um caso parecido no livro No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, no capítulo 8, no Santuário da Alma, tem um rapaz lá chamado Marcelo. O capítulo no Santuário da Alma é uma referência à prática do Evangelho no lar que o Marcelo fazia com a família. E Marcelo, que estava agora com uns 20 anos de idade, desde os 14, começaram a ter crises epiléticas. Foi procurado o tratamento médico e o tratamento espiritual. Ele estava levando muito a sério a reforma íntima, o estudo da doutrina, o esforço pela prática, por colocar em ação o que aprendia. E estava num processo quase de cura completa. Tanto em termos físicos, como espirituais. Mas eu disse quase completa, porque o capítulo narra que naquela visita que André Luiz com os espíritos fazem à casa do Marcelo à noite, quando o Marcelo vai dormir, se desdobra, se encontra com eles. E o Marcelo já tinha certa afinidade com esses espíritos. E, na verdade, era um momento de felicidade para o Marcelo. Mas aí aproxima-se
dois espíritos, que André Luiz apenas identifica como sendo dois espíritos que estavam passando sem maiores responsabilidades, e quando Marcelo percebe eles, se desespera, se descontrola e tem uma crise epilética. E a razão, claro, tinha a ver com o passado, com a reencarnação. Assim como essa história de Pedro. Mais adiante, Aulus explica a André Luiz que a causa desse problema de possessão de Pedro, que ao olhar dessa experiência encarnatória, poderia se dizer um absurdo, um espírito, uma alma do outro mundo vem e faz isso com a pessoa, mas aí Aulus explica que, analisando pelas vibrações mentais de Pedro, o que tinha acontecido em encarnação anterior. Encarnação anterior, aquele espírito que agora perseguia e odiava a Pedro, tinha sido irmão dele. E nesta encarnação anterior, onde os dois eram irmãos, o Pedro era médico, mas era um médico meio desequilibrado. Um médico que não usava a medicina de forma planificadora do compromisso. E, entre outras coisas, naquela situação, o irmão de Pedro era casado e Pedro resolveu assediar a esposa do irmão. E nessa tentativa de assédio, ele encontra meios de perseguir o Pedro. Aliás, vamos tentar não misturar os nomes, Pedro era o médico, tá? E aquele que hoje o perseguia, que era o seu irmão, passa a ser vítima dele naquela experiência. Na perseguição, ele influencia pessoas para atrapalhar a vida financeira e social do seu irmão. E mais adiante, por meios obtusos, leva ele à ideia de tratamento psiquiátrico. O irmão é internado e mais adiante, sem haver recursos de sair daquela internação, vem a desencarnar. Só que no mundo espiritual, quando ele retorna, ele mais adiante percebe que na Terra, aquela que era sua ex-esposa, era agora a esposa de Pedro. E isso faz com que ele perceba tudo que foi feito e o ódio que ele tem por aquele que tinha sido seu irmão. Nessa vida atual, depois de muita perseguição e sofrimento no plano espiritual, antes da existência atual, o primeiro que consegue reencarnar é aquela que hoje é a mãe de Pedro e antes houvera sido a sua esposa. Depois da morte daquele que tinha sido seu primeiro marido. Bom, na vida atual ela foi a primeira a reencarnar. E o primeiro filho que ela tem é justamente o Pedro. Pedro nascia agora como filho daquela que antes houvera sido a sua esposa. Só que lá no plano espiritual, o irmão que ele infelicitou tinha um ódio tão grande que estabeleceu essa conexão causadora do processo
possessivo, que é uma obsessão mais grave. Era essa a situação atual. Então, vejamos como muda a nossa maneira de encarar os fatos. Agora o sofredor, obsidiado e passando por uma possessão, tendo crises epiléticas. Ao olhar o humano dessa vida, só vítima. Ao olhar em termos espirituais, a primeira vítima, de fato, tinha sido o seu irmão, que agora era o obsessor. E aí Aulus explica a André algo que é sempre importante enfocarmos. Na Terra tem muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. Vejam que paradoxo, né? Que coisa contrária. Tem muita injustiça do ponto de vista humano, olhando apenas essa vida. Muita coisa injusta. Mas do ponto de vista espiritual, quando se abrange vidas anteriores, aí não tem ninguém injustiçado. O que tem, e normalmente acontece, é que nós vivemos num mundo de efeitos. Não é o mundo de causa. O mundo de causa é o mundo espiritual e as nossas encarnações anteriores. Agora nós estamos no mundo de efeitos. E nesse mundo de efeitos, querer entender a vida e enfrentar a vida, achando que a vida só é essa, como Emmanuel diz, é muito complicado. Porque inúmeras vezes a vida é um conjunto de acontecimentos vazios ou conflitivos, se não tivermos a percepção espiritual. Né? Por isso é que é tão importante, né, a leitura, o estudo dessas obras de André Luiz que abordam a vida no plano espiritual, num trabalho, claro, de interação constante com a vida material em que nos encontramos. Porque nós vivemos em relação ao mundo espiritual uma realidade que é paralela à nossa, a dos espíritos desencarnados, que nos influenciam e que também sofrem influência nossa. Porque no tratamento da obsessão, que eu lembro aqui também, uma outra obra de André Luiz que aborda esse tema, é o livro Missionários da Luz. Lá tem um capítulo, um título, A Obsessão, Missionários da Luz. E lá, apenas fazendo uma referência, o espírito Alexandre se refere a um trabalho numa instituição espírita, onde estavam sendo auxiliadas 5 pessoas. Só que daquelas 5, só uma jovem é que estaria colhendo resultados positivos da ajuda espiritual que os benfeitores traziam. E aí André chega até a perguntar a Alexandre, mas isso é um privilégio, por que só ela? Não era questão de privilégio, Alexandre, explica André. É questão de esforço e de mérito que ela vem conquistando. Porque daqueles 5, ela era a única que estava levando a sério o trabalho de renovação interior, de vivência da caridade, da prática do bem. E isso endossava o resultado eficaz que a terapia espiritual dirigida a ela resultava. Então, como é importante, e aqui isso é preciso se frisar, como acontecia também na história de Pedro. Pedro iria melhorar? Depende. O primeiro passo foi a busca de socorro na casa espírita. Agora, o segundo passo começa a ver a questão do livre-arbítrio.
da conduta da pessoa. Porque, efetivamente, a nossa conduta, quando ela se afina com o bem, com a caridade, com o amor, a nossa conduta gera vibrações. O pensamento nosso gera. Imagine quando o nosso pensamento está associado às emoções e à vivência. Aí esse campo energético se torna ainda mais intenso e positivo. Pensando, sentindo e fazendo bem, nós passamos a nutrir um campo magnético que, ao mesmo tempo, nos protege de questões obsessivas, de influências maléficas, como também, se estivermos passando por processos obsessivos, esse trabalho de produção dessas energias em nós estará facultando uma resposta terapêutica o mais rápido possível. Mas aí, como o Aulus destaca, depende. Depende porque tem a ver também com o quê? Com aquele espírito que nos obsedia. É claro que para a grande maioria dos processos obsessivos, o trabalho reiterado no bem faz com que qualquer espírito que não goste de nós não suporte ficar próximo. Porque, ficando próximo, ele não consegue impedir que aquelas vibrações nossas o envolvam. É por isso que o trabalho reiterado no bem tem essa eficácia. Mas, como dissemos, não significa todos os casos. Porque há exceções. Há uma, inclusive, que é relatada no livro Loucura e Obsessão, que é uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Em Loucura e Obsessão, tem um capítulo lá, é o capítulo 10, aliás, capítulo 19, que se intitula Socorro Espiritual. E esse capítulo narra a história de um caso de obsessão que tinha se iniciado desde os 4 anos de idade. Agora o rapaz iria ser libertado desse processo obsessivo, já estava com 20. De 4 anos a 20 anos de idade. Aos 4 anos, quando iniciou-se esse processo, vieram problemas de ordem neurológica, incluindo dificuldades de aprendizagem, de falar. E o que se passa? O pai desse rapaz era trabalhador de uma instituição espírita e de um grupo mediúnico. E o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, que acompanha o enredo desse livro, traz para nós os esclarecimentos do que estava vendo, do que estava para acontecer. De fato, durante a reunião, o espírito que obsediava aquele rapaz durante todo esse tempo se manifesta e diz que pensava em desistir dessa perseguição. E aí o pai do rapaz que estava lá percebeu que se tratava do filho dele e diz, mas se não por mim, pela mãe dele, e faz uma referência a todo o sofrimento que a família teve com o rapaz. E aí o Espírito diz, bem, veja, porque eu estou em um dilema.
Se eu abandonar, se eu desistir do processo obsessivo, ele desencarna. Porque havia ao longo desse processo uma interdependência fluídica que se tornou sustentáculo para a própria manutenção do corpo físico do rapaz. E aí o pai dele, amparado espiritualmente, disse: certo, deixe. Mesmo assim. E de fato, o espírito abandona aquela perseguição e o pai do rapaz, quando está voltando para casa, na viagem recebe um telefonema dizendo que o filho passara mal e desencarnara. Há casos, não é só de processos obsessivos, mas de doenças físicas, e que inclusive se enquadram nesse mesmo campo. Há muitas doenças físicas, cânceres, doenças degenerativas, outras, que a pessoa desencarna fisicamente sem que aquela doença tenha sido curada. E muitas vezes o tratamento continua no plano espiritual. Porque doenças, aí no caso, doenças graves, degenerativas, elas atingem e deixam marcas não apenas no corpo físico, no corpo espiritual. E há necessidade dos hospitais e de tratamento lá no plano espiritual. É claro que também às vezes acontece o inverso, tá? Há espíritos que mesmo no plano espiritual não conseguiram ser tratados e que ao reencarnarem vai continuar o tratamento na infância, às vezes até ainda na fase gestativa junto à mãe. Nós sabemos de casos onde os exames de ultrassom já identificam certas perturbações que exigem uma cirurgia. E que muitas vezes a mãe dá à luz e aquela criança já vai entrar no trabalho cirúrgico. Esses casos significam doenças que o espírito já trouxe do plano espiritual, que não foi resolvido lá e que vai continuar sendo resolvido aqui. É por isso que há essa interdependência entre o mundo espiritual e o mundo físico, em todas as áreas. Então, no caso de certos processos obsessivos que não foram resolvidos nessa vida, podem continuar no plano espiritual e podem, às vezes, infelizmente, continuarem numa outra reencarnação. Às vezes, inclusive, dando origem ao nascimento dos xispófagos, se é esse o nome, aquelas crianças que nascem com partes do corpo, crianças gêmeas, mas que nascem numa interdependência física que necessita, às vezes, de uma cirurgia e, às vezes, mesmo com a cirurgia, a encarnação não dura muito. E, entre outras causas relativas a isso, uma delas é obsessões muito graves, nas quais esses espíritos estavam tão ligados um ao outro, que no processo reencarnatório gerou aquela situação teratológica de ter um corpo com membros divididos para dois espíritos. E que só encontra alguma explicação dentro da compreensão espiritual, como nós estamos tendo aqui. Ao olhar do mundo materialista, é um absurdo. Alguns poderiam até dizer, é uma falta de Deus. Porque olham as questões absurdas que o mau uso do livre-arbítrio do homem causa, e aí, indevidamente, procuram até responsabilizar Deus, quando, na verdade, foi o homem. A questão toda, como
Já dissemos aqui, é necessário perceber essa vida como um conjunto de experiências encarnatórias. Então, há essa referência no livro Missionários da Luz para essa jovem, que era a única cujo tratamento desobsessivo estava sendo exitoso e que possivelmente ela já iria ficar livre dessa situação. Mas aí vejam, há também uma referência lá no livro No Mundo Maior, a partir do capítulo 3, tem um nome, A Casa Mental. Lá no capítulo 3, André Luiz visita um hospital onde ele se depara com um problema muito sério. Era um processo de natureza psiquiátrica associada à esquizofrenia, à depressão, de um espírito. E quando ele visita lá o hospital, junto com o seu instrutor, ele teve dificuldade de perceber, face à junção tão grande que havia entre obsessor e obsidiado, principalmente na área neurológica, na área do cérebro, aonde ele foca esse aspecto de que certamente o que um pensava refletia no cérebro do outro, onde normalmente o obsidiado, o encarnado, que não se dava conta dessa intromissão obsessiva, vivia teleguiado, né, como se fosse sob uma hipnose naquilo que pensava, naquilo que sentia. Então, lá nesse livro No Mundo Maior, que nós também indicamos muita leitura, há esse caso. E é um caso difícil, cuja solução pede a ajuda de um espírito, um espírito chamado Cipriana, que era um espírito mais elevado e que, face à sua dose de sentimento de amor, sentimento esse que André, seu instrutor, não tinha, é que possibilitaria a desvinculação daquele processo obsessivo. E, de fato, mais adiante acontece. Mas aqui, em resumo, nessa questão de obsessão e de possessão, nós somos muito estimulados ao tratamento preventivo. E o tratamento preventivo é o esforço diário da prática do bem, da alimentação de pensamentos elevados, do estudo, de nós nos colocarmos como parceiros dos espíritos benfeitores, do nosso envolvimento em ações, em trabalhos, se possível dentro da instituição espírita que nós frequentamos, para que através da união de pensamento, sentimento e vivência, nós nos imunizemos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu citei no começo da nossa exposição, no último capítulo, que fala das obsessões, é colocado isso. Do mesmo modo que para fortalecer o corpo, nós tomamos vitaminas, proteínas, nos alimentamos fisicamente, para nos prevenirmos das doenças, dos problemas de ordem obsessiva, precisamos fortalecer o nosso espírito, a nossa alma. É claro que na doutrina espírita nós temos os melhores elementos e instrumentos nesse trabalho para o nosso fortalecimento.
mas é preciso nos engajarmos nele. Procurarmos realmente, envolvidos pela certeza da continuidade da vida, da imortalidade da alma, do que temos aprendido na doutrina espírita, colocarmos a caridade, a vivência do bem nas nossas ações diárias. Então aqui nós concluímos a nossa exposição dessa noite, agradecidos a paciência que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos acompanhar de volta aos nossos lares com muita paz.